Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Mais uma vez aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 11, do dia 14 de março de 2021, compromissados com a evangelização. Textuário: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Verdade prática: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servos de Deus, os servos de Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, os versículos 14 ao 20. É bom que os irmãos possam acompanhar ou possam ler esta leitura bíblica em classe. Nós não vamos fazer aqui para não tomarmos aqui muito tempo. A nossa introdução aqui tem dois trechos que ele fala aqui na nossa introdução. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo. E com isso nós estamos dando continuidade ao trabalho que o nosso Senhor Jesus Cristo começou. Isso quer dizer o quê? Que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos os representantes do reino de Deus aqui na terra. Aqui na terra, nós recebemos esta comissão do Senhor Jesus Cristo de sermos o agente para levar a palavra do Senhor, as boas novas de salvação para este mundo que é o campo. E nós precisamos levar estas boas novas de salvação, mostrando o reino de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro tópico fala assim: a evangelização como prioridade. No subtópico 1 fala o evangelho. Antes de discorrermos sobre este tópico, o subtópico 1, eu quero trazer aqui uma diferenciação entre evangelho, evangelismo e evangelização. O evangelho, o que é o evangelho? O evangelho, no grego, significa as boas novas, ou as boas novas de salvação, que é o evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo ele traz para toda a humanidade, as boas novas. E o evangelho, ele é a palavra de Deus. Então, não existe evangelismo sem evangelho. Pois para ter o evangelismo tem que ter o evangelho, que é a palavra do Senhor, as boas novas de salvação. E o evangelização é a arte de evangelizar. Evangelização é como eu estou ali para levar o evangelho. Então eu estou fazendo a evangelização. E o evangelismo? O evangelismo, ele é a maneira de como eu vou evangelizar. O evangelismo é o planejamento de evangelização. O evangelismo, você pode perguntar para o irmão, como é que vai ser o evangelismo hoje? Vai ser o evangelismo de caixa de som? Vai ser um evangelismo em massa, de muita gente entregando folheto? Ou vai ser o evangelismo corpo a corpo, pessoal? Como é que vai ser o evangelismo? Então, o evangelismo é o planejamento de como vamos evangelizar. Evangelizar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que os irmãos tenham aí compreendido. Vamos falar aqui no tópico 1, ele fala sobre o evangelho, como eu já disse aqui no grego, que significa as boas novas ou as boas notícias, ou notícias ou viçareiras, ou notícias muito boas, muito boa, ou notícias
que soa bem aos nossos ouvidos. Este é o significado do Evangelho, que significa essa mensagem de boas notícias, notícias novas também. O Evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador. Então, o Evangelho é a mensagem de Cristo. Não existe eu pregar o Evangelho se não for concernente à palavra de Deus. Então, o Evangelho de Cristo, claro, tem que ser as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são as boas novas de salvação. E é só por meio do Evangelho que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então não existe outro método de salvação da humanidade se não for pelo caminho do Evangelho. O Evangelho que são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é através das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que conhecemos a condição do homem, que conhecemos o que é pecado e a necessidade do perdão dos nossos pecados através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E como é que eu vou conhecer isso? Ou como é que o mundo vai conhecer isso? Através do Evangelho pregado, que é a evangelização. Vamos lá, o segundo subtópico fala assim: o único Salvador do mundo. Então, o Salvador do mundo não foi Napoleão Bonaparte, Salvador do mundo não é Mao Tse Tung, Salvador do mundo não é o Karl Marx, Salvador do mundo não é o presidente da República, não, o Salvador do mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Salvador do mundo que pode salvar todos os seres humanos da perdição. O que é a perdição? A perdição é viver eternamente longe e distante de Deus, longe e distante do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele prometeu que viria buscar o seu povo para morar eternamente nos céus e ter novamente a comunhão com o Pai que outrora estava distante, que o homem estava distante de Deus mediante o pecado, e o pecado faz separação do homem e do Senhor. Então, só o sangue do Senhor Jesus Cristo que é capaz de trazer a harmonia e a comunhão do homem para com Deus. Hoje, a humanidade sem Jesus, ela se encontra distante de Deus, sem comunhão com o Pai. E só pode se aproximar de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o mesmo é o único Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho que ele fala do reino de Deus, o Evangelho fala da salvação, o Evangelho fala do perdão e dos pecados das pessoas. Por isso que é através do Evangelho, da graça de Deus, que Jesus Cristo tem nos mostrado, tem aberto os nossos olhos para compreendermos a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nossos olhos eles estavam fechados, não compreendiam, era difícil compreendermos a salvação, mas o Senhor Jesus abriu os nossos olhos através do poder da palavra. E hoje, os nossos olhos abertos, compreendemos a salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. E para isso, é só o Senhor Jesus Cristo que é o meio de reconciliação, onde não existe outro meio de salvação se não for pelo Senhor Jesus. E nenhum outro nome é salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, capítulo 4, versículo de número 12. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse quem? O Senhor Jesus, João capítulo 14, versículo 6. E o Senhor Jesus afirmou que o campo é o mundo, então o mundo precisa ser evangelizado. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Diante das pessoas que ainda têm o seu coração fechado, das pessoas que ainda não receberam o Senhor Jesus, esta grande comissão que nós temos
esta responsabilidade de anunciar para o mundo a salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O subtópico 3, uma agência legítima. O Senhor Jesus Cristo constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregado de anunciar as boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização da igreja para que essa meta seja alcançada. Então, cada crente nos dias apostólicos tinha esse propósito de ganhar almas e devemos seguir o mesmo modelo. Assim como Jesus, ele nos enviou ao mundo, como Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades, e é mediante o Evangelho que devemos também fazer com que as pessoas venham reconhecer o Senhor Jesus. Como eu disse ao início, que nós somos os embaixadores do reino de Deus, nós somos os agentes enviados pelo nosso Senhor Jesus Cristo para apresentar ao mundo o evangelho de salvação, as boas novas, as boas notícias que tudo não está perdido, as boas notícias que o homem ele ainda tem jeito, o homem ainda pode ser restaurado, transformado, renovado pelo poder do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico 2 fala assim: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Isso é categórico, é fato, que não tinha condição. Em Jesus não há acepção de pessoas. Jesus morreu por todos, rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, de todas as etnias, raças. Jesus morreu por todos os homens. O subtópico 1 fala sobre a nossa teologia. A nossa teologia pentecostal, ela é enraizada na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. Não existe interferência de outras pessoas que trazem um tipo de evangelho diferente. Não, nós temos o evangelho de Cristo como um único, suficiente e absoluto para seguirmos e evangelizarmos este evangelho da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa teologia ela é original e estritamente bíblica e é um dos legados deixados por nossos pioneiros, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Aquilo que aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo é o que transmitimos. E eu acho muito lindo quando o apóstolo Paulo, na Santa Ceia, ele diz assim, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então, assim como o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus, ele ensinou da mesma maneira, não acrescentou nada e também não tirou nada. Então, a nossa teologia é estritamente bíblica, assim como Jesus nos ensinou, nós também passamos este ensinamento para a humanidade. O subtópico 2, por quem Jesus morreu? Essa é uma discussão, é uma pergunta interessante, porque tem surgido muitas pessoas que têm deturpado a palavra do Senhor com falsos ensinos e enganando e conseguindo enganar a muitos e muitos outros caem nesta falsidade, nessa falácia, nessa mentira, nesse engodo do Evangelho, dizendo que o Evangelho não são para todos e que Jesus não morreu para todos. Existe aí um conceito chamado expiação limitada, que muitos têm ensinado este conceito errôneo e antibíblico. O que é isso, expiação limitada? Trata-se de uma ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas restrito e escolhido desde antes da fundação do mundo. Como que Jesus escolheu um povo só para morrer por eles. Jesus não morreu, aqui diz que Jesus escolheu um povo, selecionou o povo e diz assim, não, eu vou morrer só por ele. Mas a Bíblia não nos ensina dessa maneira. A Bíblia não nos ensina que Jesus morreu só por um povo específico. Afirma que Deus quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. E logo entendemos que se Deus quer que todos se salvem, então a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi para todos os homens, não foi para um grupo específico
ou para um grupo seleto. Assim, Jesus estava agindo com acepção de pessoas. Morria só por um grupo, porque Jesus morreria só por um grupo? Não. Jesus morreu por toda a humanidade. Então, devemos rejeitar essa linha de pensamento e essa linha de interpretação errônea e falsa, e antibíblica e herética. Ou a letra B aqui não fala expiação ilimitada. O que é expiação ilimitada? Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, que Jesus é o Salvador do mundo, não é só de um grupo de pessoas. A gente vê em João capítulo 4, versículo de número 42. E testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Está escrito em 1 João 4,14. Diante dessas provas aqui contundentes, vemos que Jesus morreu para salvar a humanidade, para salvar todos os homens, não foi só para um grupo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Por isso Jesus mandou pregar a quem? Ao mundo inteiro. Olha, pregar em Jerusalém, pregar na Judéia, Samaria, confins da terra. Jesus não falou, fique só em um lugar e pregue só ali para aquele povo, porque é aquele povo que eu quero salvar. Não. Jesus mandou pregar para o mundo todo. Então é um erro teológico afirmar que essa expiação, a morte do Senhor Jesus, ela foi limitada só para um grupo de pessoas. Não, Jesus morreu por todos os pecadores, por todos nós, para que o Senhor nosso Deus pudesse perdoar todos os nossos pecados. Então, a expiação limitada é uma farsa, é uma mentira. E a expiação ilimitada, esta é a verdadeira bíblica, comprovada em toda a Bíblia. Tópico 3 fala sobre evangelização local e transcultural. Vamos ver qual é a diferença. O subtópico 1 fala sobre evangelização. E o que é evangelização? Como eu disse ao início, é o ato de comunicar as boas novas, é a arte de se pregar o evangelho de salvação para todas as pessoas por meio de palavras e ações. Qual é a palavra? A palavra de Deus. E as ações, que é como prestação também de serviço. E o que nosso Senhor Jesus fez em Mateus capítulo 4, versículo 23. E nos mandou que fizéssemos também. O Senhor Jesus, ainda quando ele disse, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus ainda disse que nós devemos também expulsar demônios no poder do nome do Senhor Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se comerdes ou beberdes alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e serão curados. Isso faz parte também da grande comissão que o Senhor tem nos dado para nós, agentes do reino de Deus, ou embaixadores de Cristo, representantes do reino aqui na terra. Esta é a evangelização. E a evangelização, tanto no sentido pentecostal, a evangelização, tanto no sentido de anunciar a palavra do Senhor, tanto batizados com o Espírito Santo quanto não batizados com o Espírito Santo, todos têm a obrigação de anunciar o Evangelho de Cristo. O outro subtópico fala sobre as missões. Então, o trabalho missionário é a evangelização entre pessoas de culturas diferentes da nossa. Aqui eu vou trazer esta diferença de evangelização, de evangelho, o evangelismo e missões. Às vezes as pessoas até se confundem. Olha, evangelismo, ou quando nós anunciamos a palavra do Senhor, quando se fala em evangelismo, ele é mais local. Evangelismo local, junto da nossa casa, junto da nossa igreja, aqui na nossa cidade. E quando fala de missões é enviado. Missão significa aquele que é enviado. Então, por isso, missiologia é o estudo daquele que quer fazer missões. A missiologia, ela nos ensina que
A missão é ser enviado, como os apóstolos foram enviados para determinados lugares. Então, diante da missão ele é o envio de alguém para uma outra cultura. Aí chamamos de evangelização transcultural. Enviamos de alguém de um país para um outro país onde tem a língua diferente, onde tem a cultura diferente. Essa é a missão. Mas em nossas igrejas fazemos missões e evangelismo, sim, porque nas nossas igrejas temos pessoas que são enviadas para outros países e fazemos também o evangelho local, missão e evangelismo. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégicas conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem de destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Então, nós não vamos quebrar cultura. Nós iremos anunciar o Senhor Jesus Cristo para a salvação do homem, independente da cultura que seja. Independente se ele coma só verdura, independente que ele coma só carne, independente que ele coma só alimentos integrais, nós não temos intenção, nós não temos esta visão de quebrar a cultura de ninguém, mas de anunciar a verdade, que é as boas novas de salvação. O subtópico 3 fala sobre o desafio de hoje. Isso fala de simultaneidade, do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel confirmado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: é porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O desafio de hoje é anunciar o evangelho de Cristo para o mundo. Ele não disse que o campo era só Jerusalém nem a Judéia, mas que a gente deveria pegar em Jerusalém, na Judéia, em Roma, Samaria, Itália, todos os países, até os confins da terra, para levar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o nosso desafio é, através das mídias sociais, através de todo o contato que temos com outras pessoas, anunciar o evangelho de salvação. A conclusão, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos, todos, não é um grupo seleto. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida, porque como ouvirão se não há quem pregue o evangelho? Para se produzir fé nos corações tem que ser pregado, alguém precisa ouvir o evangelho de Deus. E quem vai fazer ouvir? Nós que devemos levar a palavra do Senhor. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Como Jesus Cristo ele falou que viria, e nós estamos aqui aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo o que o Senhor tem nos ordenado, que é levando a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, espero ter contribuído na sua vida para um crescimento espiritual e que você possa chegar na escola bíblica dominical e contribuir também junto com os professores, junto com os alunos na sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Se puder, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.